O diagrama do fazejamento, ele está na página 156, página 149, né? Começa a lei número 16, a lei da iniciativa, na página 149 do nosso livro. Mas o primeiro desenho ele está lá na página 156 e eu vou representar eles para vocês aqui. Que não vai dar para ver aqui, ele bonitinho aqui para vocês entenderem do que a gente está se referindo aqui, tá bom? O diagrama de fazejamento nada mais é do que um diagrama, que eu vou desenhar ele aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Acho que é melhor você começar pelo desenho, fica mais fácil para o entendimento. Vou desenhar aqui. Ó. Eu vou desenhar aqui a perspectiva. Estão vendo aí meu desenho? Sim. Ok? Então, deixa eu começar a fazer o desenho para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui para fazer tudo de novo. Espera aí. Aqui e aqui. Fechou? Tá vendo aí? Então, o primeiro dilema que a gente quer que você entenda é que nós vamos dividir o diagrama de fazejamento a 4 reflexões básicas. 4 reflexões, né, Márcia? Primeiro, nós vamos decidir. A primeira coisa que você vai. A ideia é que você faça uma série de uma lista de coisas, atividades que você faz, ok? Ou que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, você vai pegar um caderno e vai listar 100 atividades, ok? 100 atividades. Por exemplo, atividade 1, brincar com meu filho. Atividade 2, fazer academia. Atividade 3, levar o cachorro para passear. Atividade 4, fazer compras e assim vai. Só não vale coisas muito óbvias, como escovar os dentes, dormir, né? Coisas... Higiene pessoal é o mínimo que se espera, e a gente faz lá atividades. Mas coisas diversas, 100 atividades, tá? E a ideia, e faça isso assim, sem nenhum critério maior, ok? Liste as atividades que você coloca, que você sabe, que você faz ou que você gostaria de fazer, tá bom? E a ideia é que esses papeizinhos, essa lista que você fez, se transformem em post-its com número. Então, a atividade 1 vai ser o número 1, a atividade 2 vai ser o número 2 e assim sucessivamente até o número 100. Pode ter mais que 100? Pode ter 200 se você quiser. Mas a ideia é que no começo você tenha no mínimo 100 atividades, das mais diversas, tá? E aí a ideia é que você, depois que tem essa lista de 100 coisas que você faz, das mais diversas, você aloque esses post-its a partir do diagrama que eu vou construir com vocês. E a primeira reflexão é a seguinte. Vou dividir aqui no meio, ó, e você vai dividir. A primeira pergunta que você vai fazer. Essa coisa que você escreveu no post-it, ele é algo que você precisa fazer ou não precisa fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó. Preciso fazer ou não preciso fazer, ok? E aí já é a primeira reflexão importante que você vai ter que ponderar. Uma atividade lá que você colocou. A ideia é você perguntar, pega esse post-it e decide. Eu vou colocar nesse quadrante aqui, no quadrante de preciso fazer, ou no quadrante da direita, no quadrante de não preciso fazer. E é comum as pessoas decidirem isso a partir de um raciocínio invertido. Por exemplo, vamos imaginar que eu falo assim, eu escrevi uma atividade lá chamado, sei lá, brincar com meu filho. Ok? Brincar com meu filho, ou com a minha filha. A pergunta, eu preciso fazer ou não preciso fazer? Aí você pode escrever, não, eu preciso fazer, porque minha filha precisa disso. Não. Nesse raciocínio, é ela que precisa que você brinque com ela. Você está fazendo o seu diagrama do fazejamento. Então, a ideia é, o preciso fazer é quando você precisa. É uma necessidade da qual você sente falta. Ok? Então, por exemplo, se você brincar com a sua filha, você fala, não, eu não preciso, que eu preciso é a minha filha. Então, você vai colocar no quadrante do não preciso. Ok? Por exemplo, fazer a unha. Tá? Para a mulher, fazer as unhas. Poxa, eu preciso fazer ou não preciso fazer? Eu não preciso fazer. Precisar é uma necessidade. Você vai ver que o outro componente é o quero, que nós vamos discutir já já. É o quero. Nós não podemos confundir o preciso e o não preciso com o quero e não quero. Ok? Vai ter a coluna aí também. Exatamente. Então, veja, a primeira reflexão importante é decidir o que eu preciso e o que eu não preciso fazer. O precisar é uma característica da qual você sentirá falta se não fazer. Você se sentirá falta. Por exemplo, correr.
correr. Nesse momento da minha vida, eu preciso correr. Ok? Eu preciso correr, porque se eu não correr, na verdade, não é nem a palavra, é andar, caminhar. Ok? Eu preciso caminhar, porque se eu não caminhar, eu vou ter um problema sequelar nas minhas artérias cardíacas. Ok? Então, eu preciso, porque caso eu não faça isso, eu vou ter uma intercorrência mais grave para mim. Então, eu não posso colocar que eu não preciso caminhar, eu preciso caminhar. Ok? Você vai ver que depois eu preciso, mas eu posso não gostar de fazer isso. É uma outra atribuição. Ok? Então, por exemplo, passear com a minha namorada. Eu preciso ou não preciso? Eu não preciso. A minha namorada precisa passear comigo. Então, você vai colocar no não preciso. É sobre a sua perspectiva. Ok? Mas a hora que você colocar a coluna do quero fazer e não quero, vai ficar mais fácil para entender, inclusive. Vai ficar mais fácil entender. Mas a primeira lógica, então, é você decidir. Aquele post-it da atividade 1, eu preciso ou não preciso? Tá? E o precisar é um raciocínio que você vai ter algumas vezes que admitir coisas que você não precisa e achava que precisava. Na verdade, muitas coisas a gente acha que a gente precisa por causa do outro. Não é o caso aqui. Eu quero que você raciocine o precisar por causa de você. Trabalhar, por exemplo. Eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar, porque senão eu não tenho meu dinheiro. Mas tem pessoas que não precisam trabalhar. E vai colocar o não precisar. Tá claro? Então, preciso e não preciso é uma reflexão que você vai fazer à luz da sua perspectiva. Tá? E é claro que no livro explica isso bonitinho, né? Mas aqui é importante você entender isso. Agora, eu vou passar uma linha aqui e vou fazer uma outra pergunta, que é a segunda perspectiva do diagrama. Agora, eu quero saber que essa coisa que você decidiu precisa ou não precisa, eu quero que você agora reflita. Eu quero ou não quero fazer isso? Isso. Aqui, né? Sim. Eu quero fazer. Não quero fazer. Ou eu não quero fazer. Agora sim é o querer, tem a ver com a vontade, não com a necessidade, tá? Repito aqui, quero fazer e não quero fazer. Então, veja, vamos imaginar que eu decidi brincar com a minha filha. Eu não preciso, quem precisa é ela, tá? Pode ser uma verdade, ok? Agora eu pergunto, eu quero ou eu não quero brincar com a minha filha? Ok? Quero tem a ver com gosto. Eu gosto ou não gosto de brincar com a minha filha? Se eu quero, é porque eu gosto. Se eu não quero, é porque eu não gosto. Ok? Isso é muito importante. Eu quero, poxa vida, eu não preciso e eu não quero. Ok? Na verdade, você fala assim, poxa, mas está indo para um lugar onde eu vou colocar aquele post-it num determinado quadrante. Você vai ver depois que eu desenhar os 4 quadrantes aqui, que cada um desses quadrantes vai significar uma coisa. Eu vou dizer aqui o que significa isso, tá? Mas eu quero que você entenda, e me ajuda aqui, Márcia, a distinguir preciso do não preciso, do quero e não quero. Tem coisa que eu preciso e quero. Tem coisa que eu preciso e não quero. Tem coisa que eu não preciso e quero. E tem coisa que eu não preciso e não quero. Tá claro? E você vai pegar aquele post-it, aqueles 100 post-its e começar a alocar em um desses lugares aí. Mas não acabou, não. Ok? Não acabou, não. A gente vai ter ainda uma abordagem de mais duas perspectivas. Mas aqui, quando as pessoas fazem isso no AT-Sense, elas já começam a lacrimejar. Porque elas escreveram aquelas 100 atividades antes, sem entender o diagrama, e agora ela tem que colocar o post-it nesses quadrantes. Por enquanto, aqui tem 4 colunas só, tá certo? Vai ter aqui mais perspectivas, vamos ter aí 16 quadradinhos para colocar o post-it, tá bom? Por enquanto, eu teria que pegar, por exemplo, brincar com a minha filha numa dessas 4 colunas. Eu preciso ou não preciso? Não, não preciso. Quem precisa é minha filha. Então, vai estar desse lado aqui, no NPF, no não preciso fazer. Agora, eu quero ou não quero? Poxa, eu quero brincar com a minha filha. Então, vai ter na terceira coluna aí, por enquanto. Tá claro por enquanto? Sim. Beleza. Ficou tranquilo. Pergunta você pode ir fazendo aí pelo chatzinho, a gente recebe aqui, tá? Aí, agora, nós vamos ter uma segunda perspectiva aqui, que vai ajudar a gente a fazer essa análise. Agora, eu pergunto para você se eu tenho tempo ou se eu não tenho tempo. Eu vou até colocar aqui uma coluninha aqui, porque a gente vai ter que colocar. Isso. Eu tenho tempo para fazer isso ou não tenho tempo? Opa.
aqui. Opa! Tenho ficou tempo... grandão aí, papai. Melhorou? Tira o zoom. Ah, voltou. Aqui tinha diminuído. Tá bom. Tenho tempo ou não tenho tempo? Então, eu tenho tempo ou não tenho tempo. Isso. Ok? Então, a pergunta é, aquilo que eu decidi, se eu preciso ou não preciso, quero ou não quero, eu vou decidir, eu tenho tempo para fazer isso ou não tenho tempo para fazer isso? Por exemplo, se eu falar assim, brincar com a minha filha, eu não preciso, eu quero, mas não tenho tempo. Então, já vai aqui nesse quadrante ali, que está ali no NPF, QF e NTT. Ok? Então, a terceira perspectiva é raciocinar. Eu tenho tempo ou não tenho tempo de fazer isso? Tenho tempo disponível ou não tenho tempo disponível? Ok? Beleza? Fácil. Tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo de fazer isso. A quarta perspectiva vai dar aí o quadrante terminado, tá? Eu vou colocar aqui. Isso. Vou colocar aqui. Então, aqui agora nós vamos ter todos os quadrantes definidinhos aí. Então, eu vou fechar aqui o meu diagrama do fazejamento. Vou fechar aqui o diagrama do fazejamento. E eu tenho aqui os 16 quadrantes. Qual que é a perspectiva aqui? Aqui agora é sei fazer essa coisa ou não sei fazer. Isso. Ok? E aqui eu repito. Sei... Opa, o S aqui saiu. Sei fazer ou não sei fazer. Então, por exemplo, aqui agora eu tenho 16 lugares para colocar cada post-it. E a pergunta é sempre essa. Primeiro, eu faço o preciso, não, na ordem que eu preenchi. Primeiro, preciso ou não preciso? Não preciso. Segundo, quero ou não quero? Quero. Terceiro, tenho tempo ou não tenho tempo? Não tenho tempo. Quarto, sei ou não sei fazer isso? E aí você tem como colocar um numerinho aí de outra cor? Numerinho? Qual numerinho? 1, 2, 3 e 4 na ordem aí nos quadrantes para ficar fácil para quem está vendo? São 16 quadrantes. Não. Sabe o PF, quero, não quero, tenho. Esse aqui é o primeiro. Isso. Esse aqui... Opa, aqui não dá. Do lado aqui do QR, só para saber. Do QF. Esse aqui é em segundo. Só para ter noção. Esse aqui é em terceiro. E esse aqui é em quarto. Facilita para quem está... Okay? Faz uma bolinha aí. Faz uma bolinha no 4 para o pessoal entender. Aí. Ok? Isso aqui é o diagrama do fazejamento, tá? Esse é o nome do nosso diagrama aqui.